Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Que Deus te abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família neste momento. Queridos, para você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Eliosmar e eu estou trazendo aqui uma série de vídeos a respeito de relacionamento, de casamento. Se você quer ter aí um casamento duradouro, um casamento abençoado, eu vou deixar aqui em cima nos cards 7 pilares do casamento duradouro. Se você quiser assistir, vai estar aqui. E também uma playlist aqui na descrição deste vídeo para que você possa assistir. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o casamento em julgo desigual. O que é isso? Um cristão, ele pode casar com alguém que não é crente? Dentro da palavra do Senhor, hoje eu quero mostrar para você se você deve ou não casar com alguém que professa a mesma fé ou que não professa a mesma fé que você. Amém? Abra aí a tua Bíblia. Eu quero ler com você a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o verso de número 14 em diante. Pegue a tua Bíblia e nós vamos estudar esta passagem. Amém? Olha só, diz assim o verso 14 da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6 e o verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Meus irmãos, muitas são as dúvidas de muitas pessoas nesse sentido. Quando pensam em casar, muitos acham que você pode casar com qualquer pessoa, sendo crente ou não crente. Eu sou cristão, eu sou cristã, eu devo me casar com um homem, com uma mulher que não é cristã, que não professa a mesma fé que eu. Queridos, quando Paulo faz essa comparação a um jugo desigual, o que é um jugo? Para você que sabe, tranquilo, mas para você que ainda não sabe, vai ficar sabendo agora. O que é jugo? Jugo era uma peça de madeira que era usada para alinhar, para colocar na mesma direção uma junta de bois. Seja eles para carregar um arado ou para carregar até mesmo uma carroça, uma determinada carga. Querido, esse jugo fazia com que os bois andassem na mesma direção. Se colocar um boi ou uma outra espécie de animal com este boi, não vai dar certo, porque os dois não vão andar na mesma direção. Ou se colocar um mais alto e um mais baixo, um mais forte e um mais fraco, o trabalho que é proposto não vai ser feito, porque um está caminhando na direção oposta. Então, quando Paulo diz assim, olha, não ponha sobre vocês um jugo desigual. Queridos, a ordem do Senhor desde o início, desde lá de Gênesis, quando o Senhor se arrepende de ter criado o homem, porque a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Gênesis, que o Senhor ele se arrepende de ter criado o homem, porque o homem se inflamou, os filhos de Deus eles se alinharam com os filhos dos homens, com os filhos da terra. E a ordem de Deus sempre foi para que o povo de Deus ele não poderia se misturar com outros povos. Aí alguém pode dizer assim, não, mas isso Paulo não estava falando sobre casamento, Paulo estava falando sobre não se misturar com povos, mas é uma comparação que nós podemos fazer para o casamento. Porque se eu professo a fé em Cristo Jesus, como que eu vou me casar com uma pessoa que não professa a mesma fé que eu, que não vai andar na mesma direção que eu? A palavra do Senhor diz lá no capítulo 26, se você for ler o capítulo 26 de Gênesis, versos 34 e 35, vai dizer que Esaú
também ele quebrou essa aliança do casamento, da qual o Senhor havia dito que não poderia se misturar, os filhos de Deus não poderiam se misturar com os filhos das trevas, com povos de outras nações. Aí a Bíblia diz que ele toma para si 2 mulheres dos heteus e que foram para Jacó e para Raquel de grande amargura. Isso foi terrível porque um pouco mais à frente você vai ver os dois, né? O Jacó tendo que ser enviado na casa do seu tio Labão para procurar uma esposa, para casar-se com alguém da família, para não fazer como fez Esaú. Então essa sempre foi a ordem de Deus, para que as pessoas elas não se misturassem com outros povos. Quando nós olhamos para Gênesis 34, verso 10 e 12, nós vamos ver uma aliança que o Senhor havia feito com o povo de Israel, que aonde eles fossem, o Senhor expulsaria os heveus, os jebuseus, expulsaria os cananeus, expulsaria todas as nações, para que o povo não, as mulheres, os homens não se casassem com aqueles povos e viessem a se prostituir com aquelas mulheres, com os seus deuses. Então a ordem do Senhor sempre foi: olha, se afastem desse povo que não professa a mesma fé que você. Esse jugo, não coloque esse jugo desigual sobre os seus lombos, porque não vai dar certo, vai ser caminhos opostos. Eu sei que ainda está essa dúvida no teu coração e eu já tiro ela rapidinho. Eu só vou te dar mais uma referência bíblica de pessoas que fugiram desta aliança, que quebraram esse acordo com Deus e acabaram se dando muito mal. Outra pessoa também que nós podemos dar o exemplo é o rei Salomão. 1 de Reis, no capítulo de número 11, nós vamos ver que Salomão tomou várias mulheres para si, como para ser esposas, e o fim de Salomão foi terrível porque ele amou tanto essas mulheres que ele acabou se esquecendo da aliança do verdadeiro Deus. Ele acabou adorando outros deuses e o fim foi trágico, meu querido. Por que eu estou te falando todas essas passagens? Porque você olha assim e diz: não, mas essa passagem não serve para o casamento, irmão Eliosmar. Serve sim, querido. Como que você vai casar com uma pessoa só porque, com um homem, você, irmã, como você vai casar com um homem só porque ele é bonzinho, só porque a tua família diz que ele é um cara legal, mas ele não professa a mesma fé que você? Isso é colocar, unir-se com uma pessoa com um jugo desigual, porque se o jugo é para levar os bois na mesma direção para que o trabalho prospere, então o casamento é da mesma forma. Para que o meu casamento ande, prospere, para que nós consigamos os nossos objetivos, é necessário que eu e a minha esposa, é necessário que os cônjuges andem na mesma direção. E como andar na mesma direção? Se um quer ir para a igreja adorar o Senhor, mas o outro quer ir para a balada, quer ir curtir a vida, não vai ter como, querido. Eu conheço pessoas que fez isso e está penando demais, está padecendo muito porque a esposa não acompanha ele para a igreja, ou é o esposo que não acompanha ela para a igreja. E aí alguém olha e diz: não, mas o Senhor vai resgatar, o Senhor vai salvar. Sim, Deus pode salvar, mas você vai sofrer grandes consequências na educação dos filhos, em andar os filhos na presença do Senhor, vai ser por conta da mãe, porque esse pai, ele não está andando na mesma direção desse casamento. E outra coisa muito grave, o casal, quando ele professa a mesma fé, eles combatem as obras do maligno juntos, de joelho, na oração. Queridos, como eu vou combater as obras do maligno no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, no dia a dia, se um dos cônjuges não consegue caminhar comigo? Então, querido, se a tua pergunta era: eu sou cristão, devo me casar com um homem que não é crente? Querido, a palavra do Senhor diz para você: não, você não deve fazer isso. Espere que o Senhor irá enviar uma pessoa, um homem honrado, um homem de Deus que vai caminhar contigo e não vai ter o jugo desigual. Porque o jugo desigual, o trabalho, ele não será feito corretamente, tenha certeza disso. Ah, mas o homem é bom, a irmã é uma pessoa legal, eu conheço ela, é trabalhadora. Sim, mas ela não professa a mesma fé que você. Então, a ordem
de Paulo aqui nesse momento. Olha, não ponha um jugo desigual sobre os seus lombos, porque o que tem de acordo a luz com as trevas, querido, você é luz, querida, você é luz, porque você está querendo se aliar com as trevas? Tome muito cuidado, não é porque a pessoa é boa, é legal, que ela será uma boa pessoa para casar com você, será um bom marido, será uma boa esposa. No início, o homem, muitas das vezes, ele pode até ser um bom conquistador, mas no final você vai ver, após o casamento, que esse homem ele vai se tornar uma pessoa truculenta. Ele é quem vai ditar as regras e vai até impedir você de ir para a casa do Senhor, buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, a ordem do Senhor era para que o povo não se misturasse. A palavra que nós lemos aqui, o Senhor está dizendo, olha, saia do meio deles, não se misturem com eles, não faça nenhuma aliança. Essa era a ordem do Senhor, sempre foi e sempre será. Todas as pessoas que se esquecem desse mandamento, que se esquecem desta aliança, essa pessoa, ela sofre grandes problemas dentro do seu casamento. Quer ter um casamento duradouro, quer ter um casamento abençoado, querido, querida, olhe bem para esta palavra, não ponha sobre os seus lombos um jugo desigual, porque isso vai pender. Essa pessoa está caminhando para lá e você está caminhando para cá, e você vai ficar sempre de joelho dobrado, orando, buscando ao Senhor. Tem que orar? Tem que orar, mas saiba de uma coisa, não ponha um jugo desigual sobre os teus lombos. Ah, irmão Eleusmar, mas isso é só para o casamento? Não, em um negócio, se você for dentro de uma empresa e lá tem uma pessoa, um chefe responsável, que aquele homem trabalha, mas ele é uma pessoa que é envolvida em algumas falcatruas e você é um aliado desta pessoa. Ou você sai dessa empresa ou você acaba se corrompendo, porque ele diz, olha, vamos receber um determinado material hoje, são determinadas peças, mas você só vai colocar que recebemos metade das peças. Ou seja, ou você se alia com essa pessoa ou você sai do trabalho, porque é um jugo desigual, não vai dar certo. A mesma coisa é no teu casamento. Você pode levar essa pessoa para Cristo, mas a chance de você se esfriar, a chance de você se afastar de Deus por causa dele, por causa dela, para agradar o teu cônjuge, é bem mais fácil. Então pense bem, antes de escolher alguém para casar, para ter um casamento duradouro, abençoado, você ore ao Senhor, porque Ele te direcionará uma pessoa abençoada para o teu casamento. Isso nós podemos lembrar, queridos, que quando foi para Abraão, pedir para que fosse atrás de uma esposa para Isaac, Abraão orou ao Senhor, enviou um servo, o servo ora ao Deus de Abraão também, e lá ele encontra uma esposa abençoada para o seu filho Isaac. Então, ore ao Senhor, não tome decisões precipitadas. O jugo desigual não vai te fazer bem em momento algum. Saiba disso, o trabalho do casal, o trabalho do casamento duradouro é seguir os dois na mesma direção, enfrentando as obras malignas, enfrentando as mazelas da vida do dia a dia, porque a vida de casado não é fácil. Amém? Que Deus te abençoe grandemente a tua vida, o teu casamento, no nome de Jesus. Quer ter um casamento duradouro? Assista aqui 7 pilares para um casamento duradouro. Amém? Que Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixa aquele joinha que vai nos ajudar muito. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.